dia para chegar aqui, né? Nós estávamos conversando, né, antes de iniciar, Márcia falando do capítulo que, como era denso, né? A linguagem, as informações históricas, realmente esse capítulo é um capítulo bem denso. Mas interessante que a gente precisa falar de João Batista. A gente precisa entender todo o contexto. Porque o que a gente muitas vezes acaba ouvindo, ou quando a gente é evangelizado, é primo de Jesus, né? E aí cresceram juntos e tal. E aí Isabel já era idosa, né? A gente não ouve isso. Mas existe todo um contexto. Primeiro a gente precisa falar de Elias. Porque Elias é citado em vários momentos no Evangelho de Jesus. Elias é citado na transfiguração, quando eles sobem pelo Tiago, João e Jesus para o Tabor, e lá em cima Jesus se mostra no seu esplendor e aparece Moisés e aparece Elias materializado naquele momento. A gente precisa entender. A gente precisa entender quando Jesus fala sobre a questão da reencarnação, ele também cita Elias, né? E Elias foi um profeta do deserto, né? E ele, a personalidade de João Batista é toda de Elias, né? Que era um profeta, aquele profeta do clamor, quando a gente vê alguém pregando e as veias assim, estufadas pregando, era esse tipo de personalidade. E na condição de Elias, ele também revelava as coisas que ele não achava certas. Ele, na época, na localidade, se adorava o Deus Baal, o que ele não concordava, e ele mandou decapitar muita gente, sabe? E isso a gente vai entender por que também que ele desencarnou da forma que desencarnou. E a Amélia faz a alusão no final do capítulo a isso. Então, é muito interessante porque o capítulo ele é dividido em vários recortes. Não sei se vocês entenderam assim. No início, mostra a cena do carrasco chegando na prisão com o alforje na mão, que é uma facona na mão, e a celinha, a janelinha, a luz do luar, um pedacinho iluminando, né, a cena. Depois ela para, aí ela fala do contexto de Herodes Antipas, né, o que é que ele estava aprontando para o aniversário dele, ia acontecer uma grande festa. Depois ela para, aí ela fala de João Batista rememorando as pregações dele. Ele tinha vários discípulos quando ele começou a pregar. E ele era uma figura assim excêntrica na localidade, porque ele pregava com um couro de camelo amarrado na cintura e vivia no deserto. Tinha uma região chamada Betabara, onde ele pregava. Ele tinha os discípulos, tinha as pessoas que acompanhavam ele e até se questionavam se era ele que era o Messias. Ele era o tempo todo questionado, perguntava a ele se era ele. Ele dizia que não, né? Ele era um precursor, ele tinha essa consciência total. Eles não se acompanharam, eles não cresceram juntos. Cada um foi para sua missão, né? E aí depois ela mostra na rememoração de João Batista a cena que ele está no rio batizando as pessoas e aparece Jesus. E aí a Amélia descreve totalmente a vestimenta, que está com um chapeuzinho parecido com o que o F tem um nome aí, que é um turbantezinho, né? Que aparece e ali tem um diálogo, a gente vai rever tudo isso. Tem um diálogo onde ele diz que naquele momento ele não era digno, né, de batizar Jesus, e Jesus disse que não, que tinha que ser assim, porque
sucedem. Depois... Essa parte aí, ele até pergunta a Jesus se ele é o Messias. a gente vai voltar. Mas ele, na prisão, Jesus, ele pega o recado para Jesus, Jesus fala que ele é o Messias. Não, ele não tem esse encontro com Jesus na prisão, não. Não. Ele manda dar um recado. Manda dar um recado para ele. Né? Mas eles não se encontram, não. Ele até fica saudoso por não ter se encontrado com Jesus. Acho que tem até um porquê disso aí. Né? Aí mostra a festa, aí fala a cena da festa, que é o aniversário de Herodes Antipas, né? Onde? Aí a gente vai falar um pouco sobre Herodes Antipas. Lembra que a gente falou do Herodes, que a gente está até brincando com a secretária de Herodes? O Grande, Herodes o Grande, era o avô, se não me engano, de Herodes Antipas, sabe? Então eram descendentes. E Herodes Antipas, ele era um tetrarca. O que é um tetrarca? Herodes o Grande, né, que governava aquela região da Palestina. Quando ele morreu, ele deixou no testamento dele que algumas regiões iam ser direcionadas para filho, iam ser direcionadas para os filhos dele. Um era Filipe, outro Herodes alguma coisa que eu me esqueci agora, e o outro Herodes Antipas, e tinha outra região. Né? Então, por isso que dizem que ele era um tetrarca. E ele era um tetrarca da Galileia e da Pérea. A gente vai vir para o mapa para dar uma olhadinha. Né? Dá uma olhadinha na região aí da Galileia e da Pérea. E a gente observa que tudo que aconteceu aqui agora, que a Amélia narra, é na Pérea. Dá para ver aí? É roxinho. Então, tudo que a Amélia narra aqui é na Pérea, porque é na Pérea que tem a fortaleza onde Herodes Antipas mora. A moradia dele é na Pérea. E essa fortaleza que João Batista está preso é na Pérea, mas é num lugar distante chamado Maqueronte. Mas por que João Batista foi preso? Agora vai começar a fofoca. Porque quando a gente começa a entender, parece que a gente está acompanhando a novela, né? É assim. Herodes Antipas foi visitar seu irmão Filipe. Chegando lá, ele ficou apaixonado pela mulher do irmão, que era Herodíades. E Herodíades correspondeu. E o que foi que aconteceu? Vem aqui você ver. Tomou a mulher do irmão, né? Se casou, teve uma cerimônia de casamento com a mulher do irmão. Só que nas escrituras, tia podia casar, ou sobrinha podia casar com tio, tá? Mas cunhada não podia ser desposada pelo cunhado. Isso nas escrituras era um pecado terrível. Meu sobrinho tinha, eu sou consanguínea. Mas aí cunhado vai entender. Não, mas era porque Filipe, né? Então, Filipe ele estava vivo. Ele pegou a mulher de Filipe. E aí nas escrituras não pode isso. Pode pegar a mulher. E pegar a mulher. Então ele foi lá e tomou. Ele foi lá e... Menina, eu fiz catecismo, não aprendi nada disso. Não cobiçar a mulher do próximo. E eu já fiz 500 estudos de evangelho também não tinha esse cara E aí Herodíades também revista e o paraíso e ficava com medo de falar que ele paraíso. É uma personalidade na história bíblica, né? É aquela mulher vingativa. O arquétipo de Herodíades é um
prisão e ela se sentiu difamada, né? O orgulho ferido, terrível. E ela era assim, ambiciosa. Ela largou o dela para ficar com um cunhado, porque o cunhado era poderoso na época, né? Então ela era ambiciosa. Enfim, e aí João Batista mandou prender João Batista por causa disso. Ele passou 10 meses, como a Maria fala aqui, na prisão chamada Maqueronte. Era um lugar horrível, gente. Ela mostra que próximo ao poço porque era Pereira, né? Do Mar Morto, do Mar Salgado, era uma região hostil, sabe? E prisão naquela época não era a prisão que a gente, né? Não era nem prisão. hoje é coisa boa, né? Sim, mas Uma coisa que me deu aversão assim quando eu ia assim, aí ele se ajoelhou na palha imunda. Aí eu. Imagine um lugar onde ele ali não saía para fazer as necessidades dele lá. Então era tudo ali. Era tudo ali. 10 meses. Mas o que a Amélia fala? Como foi que ele esperou esses 10 meses? Né? Ela diz aqui. Vê se vocês acham. Como foi que ele esperou na prisão? Né? Ele esperou com bom ânimo. Foi. Não é? Ele não estava caidinho, não. Não estava, não. Ele estava firme, com vigor, como ele sempre foi. Em hora alguma quebrantar o ânimo firme ou a coragem férrea. Não tergiversou nem jamais temeu. Se muitas vidas possuísse, de uma só, todas daria pelo direito de proclamar os dias de justiça. Entende a personalidade dele como era? Determinado, robusto do que ele estava para fazer. Então, assim, aí a cena mostra assim. Mas, o que acontece? Nesse meio tempo, Herodes Antipas, ele vai fazer um aniversário. E como ele é muito assim, imponente, ele queria fazer uma festança, né? Aqui a Amélia fala, retornada da viagem, encetada à Babilônia, como membro da comitiva de Tibério, que tinha à frente o legado vitério para conseguir as simpatias de Agabano, rei dos Medos, que venceram os partos em guerra sangrenta com ela. Ou seja, está mostrando aqui as articulações políticas dele, né? Tá poderoso. Demorando-se em Maqueronte, resolveu ali comemorar o próprio natalício. Maqueronte é esse lugar que tem a prisão. Então, ele resolveu ali mesmo comemorar o aniversário dele, né? Oferecendo à comitiva principesca e ociosa suntuoso festim naquele inverno. Era o inverno e ele não era de hábito dele ficar o inverno em Maqueronte. Aqui ela diz, ao invés de desfrutar o agradável clima de Tiberíades, onde passava invariavelmente essa parte do ano. Então a gente está na Pérea, ele está num lugar chamado Maqueronte e é inverno. Mas ele passa o inverno geralmente em Tiberíades. Então a gente olha lá no mapa onde é que está Tiberíades aí, eu disse, não. Tiberíades é lá para cima, não é perto da Galileia, não, gente. Tabor, Tiberias. É na Galileia, né? Magdala, Cafarnaum, Embaixo de Magdala. Então vocês entendem que fica à margem do mar da Galileia. tem outro mapa aí para as meninas? É o Macaeros que está aqui, bem no cantinho embaixo. É o Maqueronte? Está escrito Macaeros. É o mesmo. Então, é perto do Jordão, Mar Morto, tá vendo como era um local mais árido e tudo? E lá em cima, Tiberíades, é próximo do Mar da Galileia. É a margem do mar É da na Galileia. Galileia, a região bucólica, bonita e tal. Então, entende aí que ele transita da Pérea à Galileia, porque ele é o tetrarca da Pérea e da Galileia. Entendemos, né? E aí, João Batista, esse
esses meses todos fica lá na prisão, né? Vamos chegar nos finalmente para poder voltar para a história de João Batista. O que acontece? Acontece o aniversário de Herodes Antipas. No aniversário de Herodes Antipas, a sua esposa, Herodíades, tem uma filha. E essa filha é uma menina moça. E aí ela pede à filha que, diante de toda a comitiva, dos convidados, do festim, que dance, né, para todo mundo. E a menina dança, só que dança aquela dança sensual, chama a atenção de todo mundo, a música sensual. E Herodes Antipas fica completamente fascinado pela dança da menina. E ali ele animado, né? Ele devia ter bebido junto, né? A gente devia ter. E ali ele animado, para tudo e fala, né? Me diga o que você quer. Né? Ele não fala para vocês falar, mas me diga o que você quer. Olha ali no final tem o que ele fala. Eu lhe dou o que você quiser. Lá no final. Antipas, entorpecido pelo vinho e pela sensualidade, exclamou em febre, enlaçando a jovem menina: pede-me metade do meu reino, e eu tu darei. Não foi pouca coisa não, foi metade do reino. E eu tu darei. E aí, né, pela mente ambiciosa da menina, que é um traço da mãe, uma menina ambiciosa, né, atordoada, o que é que ela faz? Ela pergunta à mãe, você tinha que de menina, né, gente? Ela pergunta à mãe, aí mãe, né? Eu peço o quê? Jesus disse, né? Aí a menina empalidece. A mãe autoritária, olha de novo um adjetivo para Herodíades, insiste, pede-me e eu te darei o que quiseres. Esse João ousou desmoralizar-me diante da ralé e perante o próprio rei, que, acovardado e do meu, supersticioso, não teve altivez de o punir, ou seja, ela ficou, né? João foi preso, mas ela queria mais, ela achou que foi pouco a penalidade que Herodes Antipas deu. O Herodes tinha medo do João por ele ser um profeta. Sim, aí vai falar aqui como foi que Herodes reagiu ao pedido de Salomé. E eu quero que vocês gravem esse nome, porque tem Salomé, a filha de Herodíades, que dança para Herodes Antipas, e tem outra Salomé que a gente vai falar muito lá na frente, que é a Salomé, mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu. Então, quando falar Salomé, não confundir com essa Salomé. Não, essa daí, sabe o filme que eu lembro? Com a Rita Hayworth. Ela foi o filme que fez Salomé? Teve uma novela da Rede Globo, não teve? Sim, mas assim, é bem diferente. Não tem nada a ver, porque esse filme é da época de Hollywood, dos filmes da Metal, musicais e tal. Então a Rita Hayworth fez o papel da Salomé, sabe? E eu acho esse filme maravilhoso. Eu assistia todos esses filmes, todos esses musicais quando eu era adolescente, né? Assistia a Sessão da Tarde. E eu acho a Rita Hayworth uma mulher maravilhosa, muito bonita, entendeu? Cantando, dançando, interpretando. Sempre achei ela muito linda. E ela fez a população. Mas essa cena ficou tipo assim, imortalizada. Assim, várias na história, essa cena ficou. Entendeu? E aí, ela queria que punisse ele com rigor, degolando com severidade, para servir de exemplo, limpar o nome, filha. Não apenas peço, eu te exijo. O ato exato. E a expectativa se fez geral. Alguém gritou: pede-me. É rei. E após prometer, não poderá recusar. Somos testemunhas. Pede. E aí a menina, com a voz rouca, propôs: dá-me a cabeça de João para que eu possa bailar. Antipas respeitava e temia o Batista. Respeitava e temia.
ouvindo o singular pedido, estremeceu e quedou-se lívido. Aquele frio, né? Ele sente diante, o que eu faço agora? Eu lancei o pedido. Meu aniversário. No meio de meus convidados poderosos, que eu queria que todo mundo estivesse aqui. Se eu retroceder, perde força, perde amor. Não vai dar. E aí, atoleimado, não sei o que é essa palavra, a gente pode pesquisar depois, o rei chamou um sicário e mandou decepar a cabeça de João e encarcerá-lo. Né? Então, assim, no alto a lua minguante ocultou-se entre nuvens escuras, e um silêncio tétrico se encheu de expectação. Ou seja, o momento foi tenso. Né? Aí a lâmina prateada cortou o ar e num baque surdo a cabeça do precursor rolou no peso. A música voltou a soar e rodopiante com uma bandeja de prata na mão espalmada, essa cena. Salomé dançando com a cabeça de João Batista na bandeja de prata, né? Fitava os olhos sem luz e a consciência ultrajada dos seus algozes. Semi-desvairada, a infeliz mulher pôs-se a gargalhar. Olha o que é interessante. Elias, que João Batista é a reencarnação de Elias. Elias resgatava o crime cometido às margens do rio quando mandara decepar a cabeça dos adoradores de Baal. Olha a reencarnação, né? A lei de causa e efeito. Olha os resgates. E livre, tarefa cumprida, ascendia agora nos cisnes, ou seja, resgatou o que ele deveria, né? Perante a lei. Atoleimado quer dizer abarbalhado. Ele ficou atônito, né? Foi um susto, né? Um susto com medo também. Que é medo de roubar aqui. Porque olha só, no de causar uma desgraça para ele. Relata assim que a mãe da Salomé, ela convence a filha a dançar para os convidados, coisa que não era muito comum na época, porque quem fazia esse tipo de exibição eram os escravos, as escravas, né? Eram dançarinas, quer dizer, eram inferiores. Então ela convence a Salomé a dançar para ele, né? E provoca ele, ela está dançando para você. A Herodícia também tinha medo que a Salomé pegasse o lugar dela. Eu acredito assim, pela jovialidade, pela beleza que tinha. Então ela convence a filha a dançar para ele e depois convence a pedir a cabeça de João Batista. Quer dizer, ela articulou, tramou tudo para que isso acontecesse. Não sou vontade de cima depois de dançar. Entrou voando. Nas histórias, né, mostra ela assim, né, como se ela soubesse que a filha era bonita o suficiente, que sabia dançar e queria ficar embasbacada. Porque provavelmente ela observava os olhares. O comportamento dele. Exatamente, os olhares dele para a menina. Interessante isso. Ele tinha uma já tinha. Ela usou isso para poder encantar e na bebedeira para pedir a cabeça do João, que ela tinha muito. Ela ficava com repulsa, porque principalmente o João falava que ela ia para o inferno. Que ela estava impecável e assim, mas ela foi ardilosa. E aí os discípulos rogaram a Antipas o cadáver de João Batista e sepultaram com carinho, né? Em uma colina longínqua, escutando a noite silente, Jesus orar. Dias depois abandonou as terras de Herodes Antipas. Então, olha que interessante, enquanto isso acontecia, em uma colina longínqua, escutando a noite silente, Jesus orava, né? Jesus, ele não estava indiferente ao que estava acontecendo, estava acompanhando tudo e rogando ao Pai, sempre orando
Você vê que a Amélia, em vários momentos, vai mostrar Jesus, que ele sai da cena, junto de todo mundo, ele encontra um cantinho, um lugar, um monte, um mar, na praia, sempre orando. E aí que a gente faz uma analogia à nossa vida. Se o mestre vivia em oração o tempo inteiro, né? Será que a gente precisa de oração hoje? Muito mais. Né? Muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Chico tinha uma frase. Eu vou fazer uma outra analogia. Quando nós, né, estamos assim, muitos de nós têm assim, um pressentimento, né, às vezes, de que algo vai acontecer. Eu entendo isso como pertencimento a tudo que está no universo. Né? Então, se você sentir ter uma intuição, você ter um presságio do que vai acontecer. Então, você faz o quê? Ai, meu Deus, me ajuda. Né? Que aflição. E Jesus, imagina Jesus. O que ele sentia era muito maior do que nós sentimos. Com relação a isso. Exatamente. Primeiro que o canal dele era outra merda. Ele tinha consciência de absolutamente tudo. Quando se fala que não cai uma folha de uma árvore sem que não seja permitido, é exatamente isso. É o movimento daquele fluido, tá, que está caindo, que é sentido no todo. E como era uma questão de outras vidas, de um resgate, Jesus também só não pôde fazer nada, só orar. Até mesmo para ajudar. Não pode interceder, né? Era uma coisa fato, tem que acontecer. Tem que Lei passar. é lei. Né? É tipo, você pode ajudar o outro se você puder, mas você não pode caminhar o caminho do outro. Sim. Quando você falou ali, né, que você leu, que ele ajoelhou com aqueles dentes Sobre a palha imunda. mais resignado, né? Sim, Não, sim. João- Ele disse, João estou Batista. pronto. Sim, João Batista. Quando ele falou Estou pronto. isso que eu acho interessante é que naquela época o tipo de penitência, né, que se provocava, o tipo de delito que se provocava era prisão perpétua em condições degradantes, né? Não que as prisões hoje não sejam degradantes, tá? Mas não tanto quanto naquela época. E então aquelas pessoas que viveram naquela época, elas já estavam assim, tô presa, então é isso aí que vai acontecer. A resignação, entendeu? A aceitar que já sabia o que viria, o que iria acontecer, né? E com o passar dos anos, como as penas foram abrandando e foram se encerrando, penas de morte e tal, na maioria dos países do globo terrestre, nós hoje ainda nós sentimos, eu pelo menos eu fico, né, lamento quando vejo alguém que é executado com pena de morte, alguma coisa assim. Quer dizer, o quanto isso me surpreende. Quer dizer, mas sei lá, naquela época, provavelmente era uma coisa normal, sim, sabe? A pessoa se resignava àquilo, aceitava porque não tinha outra coisa, aquela era a punição. Hoje a punição é o quê? Você vai para a cadeia, você vai responder o processo, né? E eu fazendo um parêntese em relação a essa forma da prisão. Eu estou querendo dizer da evolução, Sim, da humanidade. Eu vou Das contextualizar porque existe um médico, um pesquisador, um psiquiatra no mundo chamado Gabor Maté. E Gabor Maté pesquisa trauma. E ele traz uma abordagem sobre o trauma no mundo inteiro, libertador. Ele tem uma visão compassiva do trauma. E aí tem um documentário que ele produziu chamado A Sabedoria do Trauma. E eu assisti esse documentário e é muito interessante porque tem uma mulher que faz um trabalho num presídio e esse trabalho, ela foca no trauma que levou a cada um cometer o crime. Então ela foca na história traumática de vida de cada um dos prisioneiros e aí no pátio coloca todo mundo em círculo e ela começa a citar coisas assim.
Deu um passo à frente quem cresceu sem os cuidados da sua mãe. Deu um passo à frente quem sofreu aos traços na infância. Aí você vê eles caminhando. É muito forte. Se destacando. Se destacando, né? É só para falar, porque eu assisti esse documentário essa semana, então eu fiquei muito emocionada. Como é que é o nome da criatura? Gabor Maté. Gabor. Maté. Tem um livro dele que eu estou lendo, eu iniciei, O Mito do Normal. Ele fala sobre essa abordagem dele compassiva, né, em relação aos traumas das pessoas. Ele trabalha nas ruas de Vancouver com adictos. Né? O consultório dele é a rua com adictos. É um trabalho muito lindo, muito interessante. Esse homem é um missionário. Como é que é o nome Da série A Sabedoria do Trauma. Você assistiu onde? É numa plataforma, um nome diferente, que não é Netflix, na verdade, isso não. Mas você jogar no Google aí, vocês vão ver. Sabedoria do Trauma. Né? Eu estou impactada com o trabalho desse homem, estou apaixonada por ele, né? Por tudo que ele fala. Tá aqui, qualquer ó, recorte o de livro vídeo do dele. normal, trauma, livro de do Daniel Maté, Gabor Maté. Aí tem um dele para lançar no Brasil, outro livro que fala dos adictos, do trabalho dele com os adictos. Não lançou ainda, mas a Amazon já fez a pré-venda e eu já tenho enlouquecido, porque eu estou apaixonada pela abordagem que ele traz. É algo transformador, compassivo, sabe, humano. Então esse homem é um canal de luz assim para a humanidade. Magro? Não, eu estou dizendo assim, não é pela magreza aquilo. Mas tem um porquê dele ser assim. Quando você vê a história dele, ele explica isso. Viu? Aí voltando para João Batista. Aí sim, aí o Batista fala, né? A gente volta para as rememorações dele na prisão, que a história de vida dele já foi peculiar, desde o início, né? E quando ele reencarnou, a mãe já era idosa, e que o pai dele, Zacarias, vai no templo orar, né, por um filho, e aí recebe uma mensagem, né, e que a mensagem ainda diz que ele seria chamado João, né, já é diferente. O nome de João já tem uma relação com Deus, né? Ele será para ti motivo de alegria e regozijo, porquanto será grande no Senhor. Né? Aí já dá a responsabilidade. O torpor e o receio invadiram o pai, estranho desde a de vier e depois o nascimento é guardado. Aí volta. Depois, ao seguir para o deserto, agora imagine, eles largam a família, larga tudo, vai para o deserto, bota o pelo de camelo na cintura e sai, gente, né? Como uma chavel. E sai se alimentando frugalmente das coisas que encontra e começa a pregar. Mas na Índia ainda tem isso hoje. Na Índia tem os sadhus, Que são esse povo do deserto, né? eles são andarilhos, nômades, e eles têm uma roupa, assim, tem um cinto, uma roupa laranja, que o laranja acho que é o despojamento, o significado. Ele sai lá. Não me recordo assim, mas eu acho que o laranja é o despojamento. Então, eles carregam, eles não têm nada, Eles têm uma canequinha. Por que a canequinha? Porque ele vai andando, aí ele passa na tua casa. Aí você vai e oferece ou leite, ou água, ou uma comidinha, e aí ele come naquela canequinha, pendura e continua. Passa um dia sem comer, são os sadhus. Hoje em dia ainda tem isso. Aí imagine para a família, né? Você ter seu filho larga tudo lá na sua casa, tudo assim, mas ele vai para o deserto pregar. Aí imagina a mãe, o pai, né? Como é isso para os pais? E ali ele inicia o ministério por volta do ano 15 do Império de Tibério César. O que significa por volta do ano 15? Jesus tinha quantos anos? 15 anos. Ele é 6 vezes mais
mais velho do que Jesus. Então significa que ele saiu da adolescência. Eu pensei que eu acho que ele é mais velho, não? Mais velho, 6 meses. Só? É. Se fosse mais velho. João é o precursor de Jesus. Ele sai Eu achei que ele fosse um pouco mais fazendo velho. as pregações dele e já anunciando e fazendo. É pouco tempo, porque as duas estavam grávidas ao Estavam mesmo grávidas ao tempo, mesmo tempo, mas Isabel mais adiantada. Maria, que foi até ela, porque Maria Então ele era adolescente. A conclusão que a gente chega, né? Nas entrelinhas a gente está lendo a história toda, né? Então, e os detalhes de Abel são importantes para a gente entender o contexto. Desceram os chapadões rochosos do rio da Pérea e vieram a Betabara, perto da embocadura do Mar Morto, lá embaixo, Mar Morto aqui de branco, né? Onde o Jordão enseja um vale de fácil acesso para as caravanas, e ali começaram pregando e lavando as impurezas com a água do rio. Por isso o Batista, né? Seus discípulos tinham um ritual de lavar, e é um ritual que perdura até hoje nas igrejas, né? De lavar, fazer o batismo e tal. Tanto nas igrejas pentecostais como na igreja católica, né? Então esse ritual vem de João Batista. E interessante, Macaé, padroeiro de Macaé, né? Tudo isso, né? E aí, lavando as impurezas com a água do rio, expectante, porém, quanto àquele que conduziria os homens, assinalando-os no fogo da verdade, o sinal da vida eterna. Enfim, contava somente 30 anos e estava estuante de força e vigor. A voz tumultuante brava sem cessar. Quem vos ensinou a fugir da cólera que vai chegar? O machado corta já as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A evocação foi lá chorar saudades daqueles dias de ação preparatória para a chegada dele, ou seja, ele está lembrando aqui a história de vida dele, né? Ele batizando, ele falando, ele pregando. Não está lembrando com saudade. Havia quase 5 séculos que a boca profética ali se calara e uma preocupação geral dominava os corações. O que isso significa dizer? Que fazia 500 anos que nenhum profeta apareceu e eles estavam esperando, né? Porque era da lei das Escrituras acreditar nas profecias. Então, o sangue das vítimas aí mostra o contexto, que era um contexto violento, né? Ele se sentia, não há como duvidar, a voz que clama no deserto e prepara os caminhos do Senhor. For assim mesmo que responderam aos judeus enviados pelos sacerdotes e levitas de Jerusalém, ao indagar se ele era o Cristo ou o Elias esperado. Né? Então, perguntar, será que era o Messias? Será que era Elias? Né? Não tinha isso. Como? Não entendi. As pessoas perguntavam. Naquela época o pessoal acreditava em reencarnação. Entendeu? Era comum. Era comum. As pessoas já tinham a ideia que ele era Elias? Não. Perguntavam, porque ele era perguntavam. diferente. Se ele era o próprio Jesus, ou se ele era Elias. Porque eles tinham certeza da reencarnação. Ele era né? Naquela época eles acreditavam em reencarnação. Foi bem mais tarde que a Igreja Católica, por causa de um rei que mudou, que botava você mais reencarnação, a ressurreição, porque a mulher do cara tinha medo de reencarnar como escrava, ela era muito ruimzinha, entendeu? Ela tinha medo, ela exigiu que o marido dela mudasse o tempo para não acontecer isso com ela. Pode Teve essa história. aí a Igreja Católica, porque esse rei, Concílio. Concílio, Constantinople.
esse tal de Constantino dava muita grana para a igreja. Entendeu? Aí não dava para a grana que ele dava para a igreja. Aí o que ele disse quando perguntaram se era o Elias ou o Jesus? Eu batizo com água, mas no meio de vós está desconhecido de vós aquele que virá após mim. Eu nem sou digno de lhe desatar as correias do calçado. Isso foi em Betânia, um pouco além do Jordão. Essa Betânia é outra Betânia. São duas Betânias. É a Betânia dos irmãos, é a Betânia lá do Jordão. Ainda tem isso. E sentia-se grande na própria pequenez. Né? No dia seguinte, recordava com os olhos nublados de pranto e dizia com felicidade interior, a alma se espalhava lentamente. E a casa de passagem mostrando. Né? Em Márcia, o pessoal, a população perguntava a ele se era o Elias ou se era Jesus, né, no Messias. Quer dizer, jogava ele lá em cima e ele se botava aqui embaixo. Ele não sabia, né? Se fosse um personagem aqui, não crescia, né? O ego dele não era. Não era inflado, não. A gente cai, tomba, né? Ele. Agora vem a cena, que é a cena mais bonita, que é a cena onde ele está batizando Jesus. Aparece, né? É lindo demais. Aí, gente, eu estou sem óculos. Quando se movimentava no afã de arregimentar almas para o exército que pregava, vira-o, e ela coloca ali o artigo O no, né? Encaixado. Vira-o de relance, descendo a borda do rio, por sobre a relva verdejante, com os vestidos brilhando de maneira incomum, tendo sobre a cabeça o cofiê tradicional. Aí embaixo vai cofiê, espécie de turbante. O vaso improvisado para o banho lhe escorregara da mão. Né? O susto, né? É o momento que ele mais esperava na vida dele toda aconteceu. Imagina, o que você estava esperando? Cadê? Da mão, e ele gritou sem poder dominar-se: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase é utilizada pela igreja, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele anuncia que aquele era o Messias. Este é de quem eu dizia: após mim vem um que é maior que eu, porque existia antes de mim. Não conhecia eu, mas para tomar conhecido de mim em Israel, é que vim com o batismo d'água, e aproximando disse: eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aí que Jesus disse: deixe por agora, convém cumprirmos tudo o que é justo. Ele falava com eloquente grandeza espiritual. Após o ato singelo, né, Jesus sendo batizado aqui. Que exemplo de humildade, né? Vários exemplos no Evangelho. Esse me toca muito. E o do lava-pés. Né? Quando ele se despe e se veste a maneira como os escravos, né, vestiam e lava-pés. Né? Após o ato singelo, ouviu-se uma voz, se dentro ou fora do espírito, rememorando, não sabia dizê-lo: este é meu filho querido, no qual pus a minha complacência. Aí a gente fica: será que é um fenômeno de voz direta? Né? Será que foi todo mundo que ouviu? Né? Porque o fenômeno das Moisés, das leis, né? O decálogo, foi um fenômeno mediúnico também, não foi? Não teve isso? Sim. Né? Primeira psicografia, né? E será que foi também um fenômeno de voz direta que todo mundo ouviu? Imagine. Este é meu filho querido, no qual eu pus a minha complacência. Tudo aconteceu em janeiro do ano anterior e parecia tão próximo. Ou seja, ele está lembrando, ele está na prisão há 10 meses, lembrando,
disso. E isso aconteceu, no momento mais importante da vida dele, para se esperar, aconteceu em janeiro do ano anterior. Até isso a Amélia citou a gente no tempo. Então a gente está aqui pensando dentro da cabeça de João Batista, né? Entendendo como ele está organizando o raciocínio dele das lembranças. Então está tudo muito claro aqui. Ele se afastara pelo mesmo caminho por onde transitavam os rebanhos, desaparecendo entre os renques de tamarandeiras. Não voltara a vê-lo outra vez. Não tivera a felicidade de dialogar com ele. Imagina também o sentimento de saudade, de querer ficar perto, mas não poder dizer, não, ele precisa seguir, eu preciso ficar aqui. Né? Mas a saudade, você encontrar o mestre, o quê? A vontade que tem é encontrar o mestre e não largar mais. Né? Eu acho que é essa a percepção. Até o batismo de Jesus, ele não tinha começado a pregação dele. Depois do batismo, ele foi para o deserto. Né? Ele já pregava. Mas não é depois do batismo que ele vai para o deserto? Mas ele já tinha essa coisa de pregar, ele já tinha discípulos. Jesus. Ah, Jesus. Ah, tá. Porque o Batista, ele vem pregando, anunciando a boa nova. Né? Não a boa nova, né? Mas O Messias, né? o Messias. Aí já está entre nós. Ele anuncia o Messias, ele aponta quem é o Messias. Ele já fala que está entre nós, ele fala que ninguém está percebendo, ninguém sabe quem é, mas ele já está entre nós. Né? E aí ele sai. Agora, a morte dele, não sei se ele fala em qual ano que ele fala isso, Jesus morreu com 33. Né? Não sei se ele fala. Quantos anos que o João Batista morreu? Ela fala aqui, quando Herodes Antipas estava organizando a festa. Foi em março de 29. 33. Ele morreu em 29. Então Jesus pregou por 4 a 5 anos. 3 anos. 3 anos. Não, foi pouco tempo, mas foi intenso. Ele morreu em 29, ele está lembrando disso. Então, Esse ponto, um ano antes, né? Janeiro do ano anterior. Ele morreu bem no início ali Da pregação. Você entendeu? Mais ou menos. Não, aí você está falando do 29, então foi nesse mesmo ano que ele morreu, João Batista. Sim. João Batista Não, morreu em Porque 29. logo depois do batismo, desse encontro dele com Jesus, pouco depois é que ele vai preso. Aí ele fica 10 meses preso. Então foi logo no início, janeiro. Logo no Janeiro. No final daquele ano. Márcia fala que era tão precisa, aí me veio essa curiosidade de saber exatamente. Eu também estava prestando atenção, porque eu estava. Gente, Aí que é interessante, né? Porque morria pra gente muito fazer isso que cedo. a gente fez aqui agora. Pra gente ter esses insights. Por isso que ela dá as datas. Né? E aqui. Cadê? Onde eu estava? Uma tranquila confiança empolgara o espírito desde então. Pôs-se a verberar com mais ardor contra a degradação moral onde esta se encontrasse. Se ele já pregaram aparecendo, agora Contra a degeneração moral. Olha só. agora Onde esta se encontrasse, aí ele está com a outra lá. encontrou e abriu o bocão. Como pudera aquele reizete, olha o pensamento deles, ele dentro da cabeça dele, como pudera aquele reizete, pusilânime e ignóbil, trair a filha de Aretas, rei dos Namateus, que se viram obrigados a buscar refúgio além da Pérea. Por quê? A mulher de Herodes Antipas, o que foi que ele fez? Além de ele pegar a mulher do irmão, ele pegou a mulher dele e aprisionou.
apaixonado como a avó Mariane e Asmoneana, assassinado por Herodes o Grande. As palavras veementes queimavam e Antipas o ouvira impressionado. Porque ele achou, até mesmo ela, achou que por ter vindo de Roma, ninguém lá onde eles estavam ia saber da história dela, não ia falar nada, até porque o outro era poderoso. E que ninguém sabia da história. Quando chega lá João Batista, vomita tudo que estava acontecendo. Fraco, porém, ou indiferente, não tivera o príncipe a nobreza de libertar-se da estranha paixão, nem sequer reagir. Sabia, no entanto, da ira que empolgara a alma da mulher ferida no seu orgulho e disfarçatez. A noite sonhava muito longe e o vento frio corria sobre os montes de Galaade. Aqui, as recordações continuam assaltado na masmorra fria e infecta. Quantas humilhações que todavia não o feriam, né? Ele estava na prisão, mas ele estava, como disse assim, fortalecido. Não feriam aquelas humilhações. No íntimo recordava, é necessário que ele cresça e eu diminua. Olha que consciência, né? Gostaria de ter ouvido, conversando com o ungido. A mente vinha a lembrança de Moisés, atormentado no alto negro, fitando a terra eleita, sendo obrigado a sala. Com esse receio no coração, nascido talvez nos dias de solitária e triste reclusão, mandaram 2 discípulos procurarem Jesus, é isso que nos está falando, de quem tanto ouvia falar para saber, né? Ou seja, ele estava dentro da prisão, mas ele estava com o pensamento do mestre, né? Então, assim, pedir para alguns dos amigos deles, discípulos, ir procurar Jesus, né? Para saber o que estava. É a curiosidade de saber o que está, né? Se já começou, o que está acontecendo. A resposta não chegara e a hora era aquela, a sua hora. O suor começou a escorrer abundante. Estava, porém, em paz. Seu espírito preparado para o testemunho não acalentava ilusões. Forjara a esperança nos fornos bigornas do ascetismo, da dedicação e da confiança total. Né? Aí eu fico pensando sobre isso. João Batista era um cristão primitivo, né? Eu ia falar de João Paulo. Né? Ele tinha essa fidelidade forjada dentro dele. Mas os discípulos, eles todos precisaram passar sobre a vivência com Jesus. Mesmo assim, Pedro negou 3 vezes. Mesmo assim, o outro lá precisou ver para crer. Né? Mesmo assim, um traiu. Precisou passar para depois de tudo isso agir em fidelidade, para passarem pelo testemunho. E João Batista não, ele já estava pronto na fidelidade dele. Paulo precisou fazer tudo aquilo para ter o seu ponto de virada no caminho de Damasco e agir em fidelidade. E aí que a gente pode fazer esse paralelo. João Batista era a fidelidade. Diferente disso. Eu só uma pergunta que não quer calar. Que diferença a questão do João Batista falar, o que aconteceu? Tipo assim, falar quem era então, a mulher, né, o antigo, o que eles fizeram. Que diferença isso faria as pessoas saberem ali ou não? Como assim? Tipo assim, eles fizeram um monte de M's e foram lá para aquele lugar, né? Tipo, pegou a mulher do outro, prendeu a mulher, essa coisa toda, né? Aí o João Batista falou isso para todo mundo, já estava isso aqui. Isso assim, esse fato de ele falar, isso fez qual diferença na vida dessas pessoas? Porque ele estava firme na lei, entendeu?
Era da lei. O Herodes, ele seguia o primeiro testamento. Ele seguia, ele era como é que é? A lei judaica. Era da lei, não podia fazer isso. Estava ferindo a lei. Ferir a lei Ferir era a algo lei. muito grave. Era É igual por isso que Paulo. abriu. Paulo também acreditava em Deus. Não, Era era uma situação seguia o que judaísmo. isso aí culminou em que, além da decapitação dele, mais nada para as pessoas que fizeram, né? Dele. Talvez não tenha feito diferença, né? Mas precisava, como assim? Precisava que algo acontecesse para mexer nesse contexto. Talvez fosse isso. Ele seguia a lei judaica, mas não praticava. Que ele era o rei. Que moralmente, entendeu? Ele passou a ser questionado. Ele era o rei, ele era o Ele rei mosaico. moralmente passou a ser Isso abala o questionado. Até porque eles eram os poderosos, né? E um reinado em si, ele tem os súditos são subalternos, né? A gente sabe disso. E eles veem o seu rei como uma entidade superior, como alguém superior. A partir do momento que está ferindo a lei, o que era proibido por lei, ele já começa a ser questionado. E eles não queriam ser questionados, eles não queriam ouvir o burburinho, porque o burburinho não partia só do que estava nas ruas, dos que estavam fora do palácio, mas esse burburinho entrava no palácio, onde, como? Através dos serviçais que estavam cuidavam deles, cuidavam do palácio, dos soldados, né? Então esse burburinho entrava, e ela, muito vaidosa, muito ambiciosa, ela não queria ouvir isso, ela queria ser a primeira dama. Entende? Acima de tudo, é verdade, Era um representante romano numa população de judeus, né? Ele não era romano, né? Não era romano, era um representante de Roma, entendeu? Ele tinha só, tudo isso. Roma só dominava. É. Era só um domínio, mas as leis, coisa regia pelo rei, que cada localidade reinava de uma maneira. Roma não interferia nisso, na crença, a Roma trazia uma boa nova também, que era a Pax Romana, né? Eles invadiam e tinha a Pax Romana, que era Jesus veio com boa nova. E é uma coisa. Talvez foi a necessidade da época de ter alguém para bater de frente com uma pessoa que está acima do bem e do mal, que está sendo endeusado, entendeu? Porque ele fazia muita coisa errada, né? Era aquele Deus aquele rei muito impetuoso. Então, assim, era hora de alguém se revoltar. E alguém para se revoltar contra um rei naquela época tinha que ser alguém, né? Entende que na personalidade seria por isso, como todos foram, mas que permaneceram na história. João Caiado. João Batista. Isso daí são suposições, né? Porque na real, todo rei fazia muita N e todo mundo sabia, né? Isso aí seria só mais uma delas. Pode ser. Porque o Herodes era o tal, todo mundo sabia um monte. Sim, mas eu acho que ali, como o Messias já estava ali, começando a pregar, precisava já ter alguém, sucessor, e vai começar a bater de frente com aquilo tudo, sabe? Porque uma pessoa normal não seria capaz de bater. É como se fosse ele abrir as porteiras para Jesus começar a passar mais livremente. E era um fato muito grave. E João falava que o Messias estava ali, o Messias chegou, já veio, aí mas Deus ainda porque Jesus foi crucificado do mesmo jeito. Fez sim, beleza. Não fez diferença. Como não fez? Fez Todos eles, o caminho de cada um deles fez diferença. Tanto fez diferença que a gente fala neles. Esses reis que fizeram o que fizeram, tá? Eles só são coadjuvantes. Eles só são exemplos que não devemos seguir, exemplos que eles foram punidos depois. Não precisava Porque se ser não daquele jeito. Porque se não foram punidos aqui, quer dizer, foram Porque punidos aqui. naquela época, Toda a história do Império Romano é um matando
Aí vamos concluir aqui. Levantou-se, aspirou o ar tranquilo da noite, examinou a mesa do céu, ornado e lavado de luar, fitou o carrasco que o contemplava sob a porta aberta. A voz soou firme como no passado, embora o desgaste orgânico. Estou pronto, disse. Ajoelhou-se sobre a palha imunda do cubículo e curvou a cabeça para baixo. Acho que esse recorte que a gente fez, indo e voltando, ficou ótimo, legal, não foi? Que a gente conseguiu pegar tudo, né? Essa parte aqui Não ficou a história de bem contada, meio irmão É. e nananã, eu li, mas não tinha entendido não. Aí agora você falou as fofocas de cara espiritual. Os bastidores. Caso de família. Caso de família. Ela sabe as fofocas. Dá uma novela daquelas, né? Aí eu entendi esse negócio de E assim, Márcia, o que eu penso Só esse, é que em algum outro livro, em algum lugar, deve ratificar quanto que a morte de João Batista foi um despertar de olhos para você olhar o que estava acontecendo naquele momento e dar atenção a Jesus, porque João Batista, ele era querido naquele contexto ali. Então, a morte dele deve ter causado revolta, comoção. Então, agora a gente segue quem? Vamos com a morte de Jesus. Porque está vivo, né? Isso mesmo. Então, a causa da morte... Isso aconteceu porque Perfeito, você fez uma remate perfeita. todinho de João Batista esclarecer a real daquelas pessoas ali é porque tinha um caminho, tinha um porquê. Sim, olha só, como Jesus ia começar a pregar, ia começar a exercer o que ele veio fazer na terra, né? Não cabia 2 profetas, 2 messias. Então, tipo assim, era a hora. Não, é que veio abriu um caminho para Era a hora que dele, né, partir e em comoção, que se ele morresse de uma febre, não ia ser tão chocante. Se ele morresse de uma dor de barriga, né? Olha só, ele resgatou que ele tá? Isso aí, e também. Ele fez, então, ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Então tá tudo certo, Deisa. existe um motivo para se chegar, né? Então agora, será que a gente consegue, quando a gente ouvir falar de João Batista, contar a história toda para alguém? Aí, ó, você que leu o capítulo, pode fazer um resumão para a galera lá em casa. Posso. Não é? E aí eu posso esclarecer até esse parágrafozinho aqui do meio irmão, fofoca. não sei o que é, da fofoca. Por isso, não estou entendendo nada, mas vamos seguindo. Ó, eu vou falar pra você, eu descobri uma coisa aqui hoje. Eu não sabia mesmo que a festa de São João dessas festas era o João Batista. Eu não sabia que era. São João, festa de São João, não sei o que, fogueira de São Mas eu acho que João. não é João Batista, Não, esse é o não. Não. Eu tô falando assim, não, Macaé. Não, ela só fez um comentário de que o padroeiro de Macaé é São João Batista. Mas Bom, será que é o mesmo? Mas as festas de São João não é esse João. É sim, Eu acho que não. ela vem da igreja. É sim. Mas tem João Evangelista? Mas tem João Evangelista. Tem João Evangelista que tem um negócio Ó, Pedro, João. na ilha de Pátio. Mas existe João Batista e João Evangelista. Sim. Acontece que é São João Batista. Esse tudo que até o final vou fazer fogueira lá no É João Batista. É João Batista? Batista. A festa do Osório? Não sei se é o Osório, eu sei que meu avô Mas é de triunfo. tinha um padroeiro, São João Esse é Batista. Pedro, triunfo é São Pedro. Ele todo ano falava fogueira lá. Ó, São Pedro, São João, é João Evangelista. Né? Eu acho São João Evangelista. Vamos pesquisar. Você lá de cima, e o Caruaru. Sabe por quê? Até porque
carregado muito a cultura da Igreja Batista, né? Da Igreja Católica. E na Igreja Católica, eu acho que o João Batista não é tão, entendeu? Tão, São não, João Batista, eu acho que é mais João Evangelista. São João Batista chegou. Olha, já me Ó, Vamos lá. Agora, assim, vamos pesquisar isso, mas eu acho que é João Evangelista. São João é João Evangelista. eu também acho. Sabe por quê? Porque tem o negócio da fogueira, e a fogueira tem a ver com a ilha de Patmos. Eu acho que teve uma fogueira que ele morreu, não teve o negócio da fogueira, que ele caiu na fogueira e teve que sair vivo. Eu acho que tem sim. Tem um Porque negócio lá na Ilha de desse. Patmos aconteceu assim. É. Você leu o livro? Eita, Você leu o livro? coisa linda, né? Poder. Não, São João Batista não é o mesmo João Batista que era Elias. João Batista se identificou com mensageiros de Elias. Você está lendo a definição da Igreja Católica, que não Agora- acredita. A da católica está dizendo, a festa de São João é uma das festividades Agora, os filhos não tem que reencarnação. homenageiam o santo católico João Batista. Então, é João Batista. Então é João Batista, Márcio Show.